Olá, people! Eu sou a Aline De Rosa, criadora do Método MID e do Aline De Rosa Academy. Você acha que a TV, o iPad, o celular deixa a criança mais calma? Você acha que esses eletrônicos são o único meio para que você tenha mais tempo para fazer as suas coisas durante o dia? Eu tenho uma pergunta para você que respondeu que sim para uma dessas duas perguntas. Você já observou como a criança fica logo após desligar o eletrônico? Como ela se comporta, como ela se expressa, como ela fica, o humor, o comportamento logo depois que essa tela sai da frente dela? Fica nesse vídeo, porque até o final eu vou te mostrar 3 consequências que os eletrônicos têm na vida do seu filho, que provavelmente ele já pode estar expressando que nunca te contaram. Sim, é verdade. O eletrônico, ele faz parte da nossa vida. Eu só estou conseguindo me comunicar com você nesse momento porque os eletrônicos existem. Eu estou usando um computador, uma câmera, internet, pesquisei através do meu celular para poder te entregar esse conteúdo e você também está me assistindo provavelmente da tela do seu celular, do seu computador, às vezes até da sua televisão. Os eletrônicos nos conectam, permitiram que a gente pudesse entender muito mais sobre o desenvolvimento humano através de pesquisas feitas em todas as partes do mundo. É um privilégio poder viver nessa era. Os eletrônicos existem na nossa vida hoje com naturalidade, facilmente encontráveis, da mesma forma como existem, por exemplo, drogas, pessoas ruins, alimentos péssimos para a nossa saúde. Tudo faz parte da nossa vida também. E não é porque essas coisas ruins existem que necessariamente vamos permitir que as crianças acessem, utilizem e sejam expostas a isso, certo? Eu não preciso nem te dizer que drogas é algo muito ruim e danoso para qualquer fase do desenvolvimento humano, em especial para crianças. Você já sabe as consequências e por isso eu não preciso te ensinar absolutamente nada sobre isso. É fácil você chegar à conclusão que este é um assunto e esta é uma coisa que o seu filho não pode acessar. Ou seja, não é porque algo existe no mundo que necessariamente a criança tem que conviver, certo? Então, por que as crianças convivem com tanta naturalidade com os eletrônicos? Essas telas fazem tanto mal para o desenvolvimento. A resposta que eu encontrei para isso é: a maior parte das famílias, a maior parte dos profissionais que lidam com crianças simplesmente desconhecem as consequências do acesso ilimitado das crianças a telas. E o que mais temos visto hoje em dia, quando eu saio para passear, eu vejo nenenzinhos pequenininhos no bebê conforto segurando um celular, com um ganchinho preso no bebê conforto, com um celular na frente dela. Um bebê que chora e o pai e a mãe não sabem o que fazer, coloca na frente da televisão. Quando esses pais estão cansados, estressados, não estão afim, liga a televisão, dá o iPad. Quando a criança fica entediada, ela não está conseguindo mais esperar, aguardar, e ela começa a reclamar, ela ganha uma tela, ela ganha o celular do papai, ela ganha o celular da mamãe. As escolas, quantas escolas hoje possuem momento da televisão no meio da sua grade curricular? É o momento de deixar todas as crianças hipnotizadas para que tenhamos menos trabalho com elas. É uma ilusão achar que estamos tendo menos trabalho com as crianças porque elas estão diante das telas. É uma ilusão achar que essas telas são uma babá, são uma forma tranquila e inofensiva de eu conseguir ter qualidade de vida. Você não tem qualidade de vida e eu te garanto que você não tem qualidade de vida. Porque na hora que a gente desliga essa tela, principalmente para as crianças que têm acesso diário, e eu digo todas as crianças de primeiro setênio, do nascimento até 7 anos de vida, que têm acesso diário a telas, seja iPad, seja celular, seja televisão, seja videogame, assim que esse eletrônico é desligado, ela manifesta determinados comportamentos que são extremamente desafiadores para os pais, comportamentos difíceis de lidar,
que você hoje pode estar sentindo na sua casa sem ter a menor ideia, que são consequências claras e diretas dessa exposição a telas. Pode parecer exagerado para alguns, falar: "Ai, que mimimi. Ai, até parece, hoje em dia tem muitas regras para educar, né? É só seguir meu instinto, a televisão tá aí, que mal tem". Eu sei que muitas pessoas se sentem dessa forma, porque encontram no eletrônico um descanso, um momento para não ter que pensar na educação da criança, não ter que entreter, não ter que pensar na rotina, nas atividades, e aí você pode se concentrar no que você precisa fazer naquele momento. Eu sei que sim, eu sou mãe de 2, e eu sei quão gostosinho e fácil é ligar a tela para eles, e eu não precisar pensar sobre isso. Eu sei, e quanto mais a gente usa, mais fácil fica, mais cômodo fica. Eu sei também. Eu sei que dá trabalho cuidar das crianças. Eu sei que é um trabalho constante, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu sei. Mas nós aceitamos essa missão. Cada pai, cada mãe, cada educador, cada profissional que trabalha com criança aceitou essa missão de ser um suporte, de ser um guia, de ser um orientador para esses pequenos que estão se desenvolvendo. A gente precisa entender o que o eletrônico causa na vida deles e o que causa na nossa vida, no nosso lar, no ambiente da escola. A gente precisa ter essa compreensão. Nós já sabemos que a utilização de cocaína causa no cérebro um efeito que faz com que seja produzido maior quantidade de dopamina. Dopamina é o hormônio que traz aquele efeito de recompensa. Ai, que gostosinho isso, sabe? Ai, eu mereço. E é exatamente o mesmo hormônio que é liberado no cérebro da criança, a dopamina, quando ela está viciada em eletrônico. O eletrônico é muito fácil. Basta eu apertar um controle, eu aumento o volume, eu troco o estímulo, esse desenho tá chato, eu quero outro. Eu não preciso assistir até o final, eu fico trocando, trocando, trocando. É o mesmo efeito de recompensa que o cérebro sente quando a criança tem um excesso de estímulo eletrônico. É muito grave. É muito grave. Não sou eu quem estou dizendo, são as pesquisas, facilmente encontradas em qualquer lugar da internet. O eletrônico causa na criança o mesmo vício químico que a cocaína causa no cérebro do adulto. É muito grave. É tão grave que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, orienta famílias, pais, educadores, profissionais a não permitirem que crianças de até 2 anos acessem de nenhuma forma eletrônicos. Inclusive, a OMS diz que quando você está com o nenenzinho assim no colo e scrollando o feed do Instagram, isso já faz mal para o desenvolvimento neurológico da criança. É grave, não é brincadeira. Eletrônico não é brincadeira. Não é brincadeira para mim, que estou aqui trabalhando com o meu vício, eu trabalho com internet, então imagina, eu tenho 3 vezes um desafio maior para lidar com o celular que vive colado em mim. Imagina para uma criança que nem tem controle sobre si mesma, que seu cérebro sequer está desenvolvido, que ela sequer tem essa consciência. É muito grave. E agora eu quero compartilhar com você 3 consequências diretas no comportamento da criança que denotam um excesso de telas ou, às vezes, estímulos inadequados. O primeiro desses comportamentos, e eu noto com muita clareza como eu consigo identificar em crianças que têm poucas telas na sua vida e criança que tem muita tela, é num primeiro momento, assim que você se depara com essa criança, se ela tem comportamentos muito robóticos. Você já notou que algumas crianças se comportam como se fossem o próprio personagem do desenho animado? E elas falam meio assim, e elas arregalam o olho, e elas falam meio como se elas estivessem interpretando um papel no teatro? Você já reparou isso? Nossa, para mim isso é muito claro. A criança, ela se move e ela fala de um jeito muito diferente. Isso é extremamente grave. Isso denota que a criança, ela não está se apropriando da sua própria individualidade. Ela está copiando e modelando uma imagem pronta que ela recebeu através de uma tela. Ela não está acessando o seu próprio mundo, ela não está acessando os seus sonhos, seus sentimentos, sua essência, trazendo à tona aquilo que ela é, o seu potencial. Ela está copiando um modelo pronto. E este modelo pronto do desenho animado, ele não é um modelo real.
Não é um modelo tridimensional com sentimentos, pensamentos e ações como nós temos aqui na vida tridimensional e real. É um modelo que não existe. Na medida que ele não existe, esta criança que tem um comportamento robótico começa a ter muita dificuldade de relacionamento. Então é comum que você veja essa criança que tem esse comportamento robótico com poucos amigos, dificuldade de se relacionar com outras crianças da sua idade. Provavelmente ela vai se relacionar melhor com os adultos, porque o adulto pode achar isso fofo, pode achar isso engraçadinho, mas não é. É como se essa criança tivesse perdido a infância. Segunda consequência que nós conseguimos ver com muita clareza com as crianças que têm muito acesso a telas: impaciência e falta de concentração. Você pensa que quando ela está na frente da tela, tá tudo bem. Ela tá calma, ela tá descansando. Mas assim que você desliga, o que você encontra nessa criança é um comportamento extremamente agitado, impaciente, imediatista. Eu quero agora. Por que que ela quer agora? Por que que ela não pode esperar? Por que que ela não consegue fazer uma atividade início, meio e fim? Por causa da dopamina. A dopamina que ficou em excesso no seu corpo por causa daquele sistema de recompensa, o eletrônico dá uma recompensa muito rápida, muito imediata. É muito gostosinho. Eu ligo o desenho, eu tenho um prazer imediato. Então, quando eu vou para a vida, eu quero prazeres imediatos. Eu quero soluções imediatas. Eu quero ser atendido imediatamente. Essa atividade que demora, que precisa ter paciência, que precisa observar, que precisa esperar, é chata. Eu não quero isso, eu quero rápido, eu quero para agora. Anda, 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 anda. E aí o que acontece? A gente vai ter profissionais que não estão bem treinados, que não entendem a consequência do eletrônico, vai virar para essa criança e falar: tem TDAH, tem déficit de atenção, tem, sei lá, síndrome do pânico, depressão, tudo que a gente tem visto nos dias de hoje. Que em muitos casos, mais do que a gente imagina, estão sendo causados pelos eletrônicos. Muito cuidado com esse tipo de diagnóstico. Cuidado quando essa criança que recebeu o diagnóstico é consumidora diária de eletrônicos. Muito cuidado. Terceiro comportamento que denota um excesso de telas. Quando a criança ela se relaciona com outras crianças utilizando muito rótulo. E claro que isso pode vir dos seus pais, da educação que ela recebe em casa, pode vir da escola, da educação que recebe da professora, dos adultos que estão rodeando o seu ambiente. Mas o que eu vejo hoje nesses grandes canais de streaming de desenhos para criança? Desenhos que têm uma seleção de 5 anos de idade, são desenhos extremamente agressivos, onde os personagens se utilizam de uma comunicação muito pejorativa. Mamãe bobinha, papai chato, amigo idiota. Quantos desenhos o personagem que é voltado para uma criança pequena utiliza desse tipo de rótulo, desse tipo de comunicação, de agressividade, personagens que uns sacaneiam os outros, que aprontam e dão risada, sentem prazer em fazer mal para o outro personagem que está lá chorando e se sentindo ruim, rejeitado. Quantos desenhos apresentam cenas como essa? O que acontece com a criança que consome esse tipo de conteúdo de forma regular? Ela entende que isso é normal. Ela entende que ela pode fazer o mesmo tipo de brincadeira na escola, com o irmãozinho, com o primo, e utilizar as mesmas palavras pejorativas, os mesmos rótulos. Então você vê crianças se comportando igual aos personagens da tela. Eu não quero te deixar aqui nesse vídeo com essa sensação de: "Ai, meu Deus, e agora? O que eu faço? Tô perdida". Eu senti isso, Aline, enquanto você estava falando. Eu consegui observar que alguns comportamentos do meu filho, da criança que eu sou responsável, né, se você é um profissional da saúde, se você é uma professora, se você tem essa relação, eu consigo perceber que pode ter relação e eu quero testar. A minha proposta para você aqui, nesse momento, é: você não precisa acreditar em mim logo de cara, em 100% do que eu falei, se isso ainda é muito novo para você. O que eu quero que você faça é tentar, dando o seu melhor, diminuir o máximo possível o estímulo de eletrônico dentro da sua casa. Para que você, com os seus próprios olhos, com o seu próprio sentir, se conecte com essa criança diante de você e você perceba a mudança dela. Você.
Não precisa acreditar em mim, não precisa acreditar nos estudos científicos que eu te apresentei. Acredite em você mesmo. Faça o teste na sua casa. Claro que eu oriento as minhas alunas nessa mudança a organizarem a rotina, o ritmo com atividades de contração, expansão, observar a qualidade de sono, outros estímulos importantes. Existe todo um contexto do método integrativo por trás. Mas eu quero te deixar aqui com 3 passos que já vão te colocar em movimento para que você possa começar a sentir essa mudança na sua casa. Primeiro passo, redução gradual dos estímulos. Quando nós estamos diante de uma criança que assiste telas todos os dias, não importa se é meia hora ou 2 horas ou 3 horas, a gente já pode encarar ela como um quadro de vício, porque todo dia eu posso te garantir que é muita coisa para a maioria das crianças, cada um vai ter o seu limite, cada criança tem a sua individualidade, mas se o seu filho tem acesso todos os dias à tela, observe bem de perto, é bem possível que ele esteja apresentando alguns dos comportamentos que eu mencionei aqui. A gente precisa fazer uma redução gradual. A gente precisa ir tirando aos pouquinhos, diminuir a quantidade e depois começar a diminuir os dias. Lembre-se que você está diante de um quadro de vício químico. Você não pode fazer uma retirada absoluta. Você precisa ir tirando aos pouquinhos, senão você pode causar uma crise de abstinência e a criança tem um comportamento extremamente agressivo, muito desafiador. Então você vai tirando aos poucos, com limite, com clareza, fazendo combinados. Segunda orientação, em contrapartida, você precisa permitir que a criança vivencie o tédio. O tédio não é chato, o tédio não é ruim, o tédio é bom. São nesses momentos de silêncio, de nada para fazer, que nós acessamos o nosso interior, que nós acessamos a nossa criatividade, que nós temos ideias geniais. Todo mundo precisa desse silêncio. E a criança precisa crescer se sentindo confortável com o tédio. Na prática, o que significa? Que você vai desligar a televisão e seu filho vai aparecer e dizer: eu não tenho nada para brincar. Ai, meu Deus, não tenho nada para fazer. Lide com naturalidade. Tá tudo bem, filho. Você pode não fazer nada. Deixa ele lidar com o tédio. Terceira orientação. Você precisa fazer uma curadoria impecável dos estímulos que o seu filho tem. Os meus 2 filhos assistem telas apenas no sábado e no domingo. De segunda a sexta não tem celular, não tem iPad, não tem videogame, não tem absolutamente nada de eletrônico. Sábado pode e domingo pode. E quando pode? Quando eles sentam diante da tela. O que é permitido? O que não é permitido? Vá para streamings que você pode escolher exatamente que tipo de desenho seu filho está assistindo, para que você não permita que ele assista esses desenhos agressivos com personagens que utilizam rótulos desrespeitosos, que estimulam comportamentos de bullying, que estimulam comportamentos de raiva, de agressividade. Poxa vida, já é tão difícil, tão desafiador educar essas crianças do mundo de hoje, a gente não precisa desse estímulo extra de um desenho para piorar a nossa educação, certo? Então tome muito cuidado. Não confie na classificação etária que essas plataformas de streaming te apresentam. Este desenho é para crianças de até 10 anos. Gente, tem muito desenho para criança de até 10 anos que nem meu filho tivesse 20 eu ia deixar ele assistir. São absurdos, são irreais, são estímulos inadequados para qualquer fase de desenvolvimento. Então, sente do lado, assista e determine o que é adequado e o que não é adequado. Se você assistiu esse vídeo até aqui, ative o sininho para que você seja avisado dos próximos conteúdos. Eu sempre trago aqui conteúdos que vão complementar esse, como, por exemplo, sobre rotina, sobre sono, sobre estímulo, sobre educação, como estabelecer limites. São conhecimentos que você precisa ter também em complemento ao que eu acabei de trazer aqui. Se inscreve no canal e ative o sininho para que você continue aprendendo, continue na sua jornada de autoeducação. E você pode pensar, Aline, nossa, mas vai dar muito trabalho eu sentar, ter que assistir. Como é que eu vou identificar se o desenho é adequado, se o desenho não é adequado? Se diz que é para 7 anos, mas na verdade é para 12. Como que eu vou ter essa base? Eu sei. É difícil e também é trabalhoso para mim, porque eu também tive que sentar do lado dos meus filhos e assistir um por um. Eu fiz esse trabalho para você. Eu assisti um por um, eu avaliei o personagem, eu avaliei a comunicação, eu avaliei o ritmo do desenho, se é um ritmo leve, se é um ritmo fluido,
porque aquele momento que os meus filhos estiverem ali, eles vão ter pelo menos estímulos adequados. Mesmo eles não sendo bons, eles não vão ser ruins, não vão piorar o comportamento das crianças. Eu fiz essa curadoria para você e ela está absolutamente pronta. Tanto dos desenhos que são adequados para todo o primeiro setênio, para os primeiros 7 anos e, claro, também depois dessa idade, como também desenhos absolutamente proibidos para qualquer idade, que eu sei que muitas crianças dessa geração estão assistindo. A gente tem que tomar cuidado. Essa curadoria se transformou num guia de desenhos para você. Se você sentir que você precisa disso, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo para que você possa acessar diretamente essa curadoria já pronta para você. Eu te encontro no próximo vídeo.